Você sente cansaço constante, desânimo, dúvidas sobre si mesmo? Você vai morrer. Calma, isso aqui não é um vídeo médico onde eu vou te alertar uma doença, não. Assim espera. Hoje vamos estar falando como os ambientes tóxicos estão silenciosamente drenando sua energia, sabotando sua vida sem que você perceba. O perigo é invisível, mas os efeitos são devastadores. Prepare-se para você abrir seus olhos. Como estão, caros companheiros, senhores e milords? Aqui quem vos fala é vulgo Red Kimball, mas pode me chamar apenas de Kimball. Já quero começar te dando um conselho, não, melhor ainda, uma oportunidade. Sei. Talvez a melhor da sua vida. Se eu fosse você, favoritava esse vídeo. Contudo, estritamente, não compartilharia esse vídeo com ninguém. Pelo menos não antes de você ouvir e praticar o que eu tenho a dizer aqui. Acredite, se você manter a sua mente aberta e praticar esse conteúdo que eu vou te apresentar, é impossível a sua vida não mudar. Fala o que você quer de uma vez. E para melhor compreensão, eu separei ele em 5 etapas. Primeira etapa, o que é o ambiente tóxico. Segunda etapa, sinais que você está em um ambiente tóxico. Terceira etapa, relacionamento tóxico. Quarta etapa, quem são os seus inimigos. E quinta etapa, você é uma pessoa tóxica. Em suma, o ambiente tóxico é qualquer espaço onde você se sente constantemente desvalorizado, criticado, pressionado, ignorado. Pode ser o seu trabalho, sua casa, seu grupo social, até mesmo a escola, faculdade. Tudo isso pode sim indicar que você está em um ambiente tóxico. E a recomendação que muitos produtores de conteúdo, inclusive seu pai e sua mãe, diz quando se deparam com essa questão, ambiente tóxico, o primeiro conselho deles é o óbvio: se afastar. Claro, isso é um conselho válido e funciona, só que nem sempre tem como você de fato escapar, pois e quando é os produtores de conteúdo, seu próprio pai e sua própria mãe, que são as pessoas tóxicas. Como diria o Toguro, verá sinais. Acredite, você pode estar vivendo um ambiente tóxico agora e nem percebe. Fique atento então a esses sinais. Você se sente drenado só de estar nesse lugar. Sua autoestima despenca lá embaixo. Sempre que você interage com certas pessoas, você sente aquela tensão constante no ar, mesmo sem ter nenhuma briga. Você reprime sua opinião para evitar conflitos. Isso aqui é só uma pequena fração para mostrar para vocês de alguns sintomas que são resultados de um ambiente tóxico. E se não bastasse, muitos terapeutas e psicólogos não vão deixar isso claro para você. O negócio deles é sempre partir de uma estratégia defensiva e nunca ofensiva. E quando eu me refiro a ofensivo, eu não digo isso no sentido de você agredir fisicamente alguém. Eu digo para você analisar, construir estratagemas para neutralizar os ataques sutis e dissimulados que muitas vezes são direcionados de pessoas, de gente do seu próprio ambiente que está ali se camuflando, mas está te drenando. Um fator importante também para estar comentando dentro dessa etapa, muitos aqui da machosfera, inclusive você, caro companheiro que está me ouvindo, provavelmente é um cara desperto, inteligente, sagaz, pensa antes de agir. No entanto, não adianta ouvir conteúdos da rede, se dizer desperto, saber e conhecer as manipulações das mulheres, ouvir as agendas e planejamentos do sistema, se quando você sai daqui, seu ambiente é ruim. Não tem aquilo, o companheiro vem, escuta que os relacionamentos não estão bons, a pista tá salgada, os casamentos são uma farsa, que a maioria das mulheres são interesseiras mesmo, o negócio do Brasil é só promiscuidade e a ladeira abaixo. Ele acabou de ouvir isso, saiu daqui, vai trabalhar, tá cheio de colegas de trabalho que só falam de mulheres. Vai pra escola, pra faculdade, o pessoal só quer saber farra, curtição, bebedeira. Vai pra academia com boga trancado, goza de falsas acusações de assédio. Aí me diz, adianta alguma coisa o conteúdo da rede? Entenda, caro companheiro, o melhor conselho estratégico que eu posso te dar: tome cuidado com os conteúdos e principalmente com as pessoas que você tem passado seu tempo, porque uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando verdade. Então, de tanto conviver com os gados, adivinha o que você vai se tornar? Pois é, comece hoje a gestar o tipo de conhecimento e informação que você está consumindo. Lembre-se disso. E antes da gente passar para a etapa de número 3 e conhecer os tipos de pessoas tóxicas, deixa um like nesse vídeo, pois assim você fortalece a comunidade e faz o algoritmo do YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante na plataforma. Passa a mandar e notificar mais pessoas e, consequentemente, outros homens. Tá vendo aí? Então, deixa de ser uma pessoa tóxica e deixa seu like no vídeo. Deixa aí? Deixa mesmo? Deixa seu like! Aqui está alguns dos tipos mais comuns de pessoas tóxicas que provavelmente estão na sua vida.
E isso é independente do gênero, viu? Como é, amigo? Primeiro, os críticos. Vivem apontando erros e falhas, mesmo quando não há necessidade. Nunca reconhecem o esforço dos outros e só sabem destacar aquilo que não foi feito direito. Segundo, o manipulador. Usa a culpa e a distorção dos fatos, ou chantagem emocional, para conseguir o que quer. Sempre sai como a vítima ou herói. Nunca é o causador dos conflitos. Terceiro, passivo-agressivo. Finge estar tudo bem, mas mostra descontentamento com indiretas, sarcasmos ou comportamentos silenciosos de punição. Esse tipo de conduta os casados conhecem, há tempos. Eu vou ficar em silêncio, eu não vou falar nada e ele vai aprender. Eu tenho certeza que ele vai ficar maluco com o meu silêncio. Certeza. Caramba, bicho. Que paz. É aquilo, você sempre sente que tem algo errado ali, mas nunca você sabe exatamente o que é, ou é explícito para você onde você errou. Quarto, o controlador. Quer controlar suas escolhas, opiniões e as suas emoções. É típico daqueles religiosos que querem empurrar goela abaixo as religiões e crenças deles. Olá, tudo bem? Queres um presente? Eu sou profeta. Enfim, sempre vão fazer você se sentir inadequado por você ter suas vontades ou crenças diferentes da deles. Cuidado, viu? Quinto, falsos amigos e colegas tóxicos. Age como se estivessem do seu lado, mas te sabotam pelas costas. Esse tipo de Zé Povinho aí, espalham fofoca, minimizam suas conquistas e eles se auto-expõem para aparecer melhor. Isso quando não roubam seus projetos ou difamam você pro chefe. Abre teu olho, hein? Sexto, vítima eterna. Esse aqui não pode faltar, né? Ele sempre tem um problema maior que ele e ele nunca assume a responsabilidade por nada. É um verdadeiro parasita que suga e drena-se no literal da palavra mesmo as suas energias. É um poço constante de reclamações e negatividade. E para finalizar essa lista, temos o sétimo, competitivo desleal. Esse aqui é o famoso jeitinho brasileiro, sempre tentando superar os outros, mas de forma desonesta e desrespeitosa. Nunca suporta ver os outros se destacarem e tenta sempre desmerecer as conquistas alheias. O que eu mais vejo aqui na comunidade fora dela são vários companheiros relatando alguns tipos de comportamentos que eles consideram errantes, de má fé, principalmente do outro lado. Entretanto, você acha que o quê? Você vai mandar eles pararem e pronto? Vai vir com aquele papo furado? Como é que o pessoal ensina? Fica encarando a pessoa ou ameaçando eles. O pessoal prega e dá isso como conselho como se fosse, nossa, algo revolucionário. E ninguém tivesse tentado, né? Quer dizer, você deixa um vídeo pra passar esse tipo de dica. Meu Deus. E se não é isso, você apela pra relatar pros supervisores. Olha, é cada coisa que eu escuto. Quer dizer, nem na época da escola isso funcionava. O bullying é um exemplo disso, e já existia há tempos. A diferença é que lá atrás não era esse nome, bullying, era só zoeira mesmo. Mas até os dias de hoje o bullying tá aí, vivinho da Silva e atuando a todo vapor. E a respeito da conduta do outro lado, todos os relacionamentos com ela são de alguma forma ou em algum grau tóxicos. E não importa se é amizade, namoro, casual, casal, vizinho, colega, dá tudo na mesma, tudo tóxico. E não me venha com essa baboseira de relacionamento saudável se basear em respeito mútuo, empatia, equilíbrio emocional. Por favor. As garotas que você mais encontra por aí são controladoras, manipuladoras emocionais, ciumentas excessivas / possessivas, abusivas e agressivas, as duplas faces, a competitiva / invejosa e a melhor, a interesseira. Nenhuma delas você vai conseguir aplicar regras de etiqueta ou o papo furado de pedir desculpas e achar que vai se melhorar por si só. E aquilo, em situações em que for você e ela, você já sabe que ela sempre vai escolher ela. Só que o ponto não é que ela escolheu ela pelo fator sobrevivência e ego. Você por isso até que seria aceitável. Agora, a questão, escolhem elas exatamente para te machucar. Puro ódio, amargura e crueldade mesmo. Alguns companheiros acreditam no seguinte, abre aspas, seu inimigo é tudo aquilo que te afasta de quem você é realmente, ou pode se tornar, fecha aspas. Outros já culpam logo o sistema. De qualquer forma, não está errado essa visão. De fato, esses seres, essas entidades aí, exercem sim uma porcentagem de aversão ao seu sucesso. No entanto, eu diria uma fase mais clichê que é a pura verdade. O seu maior inimigo é sempre você mesmo. Autossabotagem, medo de errar ou não ser aceito, aquelas vozes que dizem pra você que você não é suficiente, que você não vai conseguir. É por isso que você tem que estar em constante aprendizado. Aprendizado no sentido mente aberta, e não como seus pais diziam, como é que é? Estuda pra você virar alguém. Conselho
ser mais vago e inútil. O ponto, quando se trata de enfrentar você mesmo, é você entender e usar suas melhores habilidades. Que às vezes a toxicidade vem de você mesmo. E se essa toxicidade vem de você, seria mais fácil você analisar e usar algumas táticas ao seu favor, saber suas fraquezas e motivações também. Seria ou não seria de grande ajuda? E muito importante também, se eu fosse dar um direcionamento pra você, foque no poder da reflexão. Muitos de vocês leem muitos livros, podcasts, faculdade aí, mas não pensam, não conseguem refletir, analisar o conteúdo que está sendo dito, aquela repetição chata na cabeça para poder gravar o conteúdo. Vira um papagaio, um gravador. Pelo amor de Deus, por um momento nessa sua vida, reflita, pense, analise, questione, nem que seja por alguns minutos, sobre as pessoas que estão à sua volta, como que está aí na sua vida, é isso que você queria, é esse o direcionamento? Se você tem capacidade ou não de avançar, e se sim, provavelmente o inimigo é você. Então, enfrente-o. Agora, se o inimigo não for você, preste muita atenção nas palavras que eu vou dizer daqui à frente. Comece a duvidar e questionar sobre os relacionamentos que você vem tendo. Acredite, a minha vida melhorou, assim, uns 80%, quando a maioria do povo que se dizia ser meus companheiros deixaram a minha pessoa. E sim, em primeiro momento, você sente como se fosse algo devastoso. A sensação é de fracasso, não tem outra palavra. É horrível mesmo, mas depois sua vida começa a fluir. Você começa a ver as coisas com mais clareza. Você começa a entender e principalmente a ver aonde estavam as falhas de fato. E identifica que havia um inimigo na sua vida. Maquiavel disse uma vez, tornamo-nos odiados tanto fazendo bem como fazendo mal. Não importa se você é tóxico ou não. Se você está presente em um relacionamento ou numa interação que alguém é tóxico com você, você precisa usar táticas tóxicas. É aquilo, você tá numa guerra e seu inimigo usa uma arma de fogo, você não vai resolver a parada na mão. Consegue entender? Então é aquele pensamento. Eu não sou um cara mau, mas em certas situações eu preciso me perguntar: o que um cara mau faria? Minha primeira recomendação pra você é você começar a reconhecer em si mesmo atitudes tóxicas. Do livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Você conhecer seus inimigos como a si mesmo. Como eu disse etapas atrás, se o seu inimigo é você, o importante é você conseguir reconhecer possíveis atitudes tóxicas em si mesmo. Esse é sim o primeiro passo para o crescimento e a transformação real. Já que você vendo que você é tóxico, você consegue ver você e ao mesmo tempo ver as pessoas que também têm essas mesmas atitudes, essas mesmas condutas, essa mesma forma desoperante de agir. Para melhor exemplificar, aqui vai os principais sinais de que você pode estar agindo de forma tóxica em relacionamentos, amizades ou até mesmo no ambiente em geral. Primeiro, você precisa ter razão o tempo todo. Você apresenta dificuldade em ouvir os pontos de vista diferentes que o seu. Sente que perde alguma coisa se ceder ou admitir um erro. Na verdade, nem existe verdade mesmo. Mas ninguém está sempre certo ou é o dono da verdade. E insistir nisso machuca mais do que te fortalece. Segundo sinal, você controla ou manipula sem perceber. Usa chantagens emocionais, culpa ou drama para conseguir o que quer. Você se irrita quando os outros tomam decisões sem te consultar. Terceiro, você critica mais do que elogia. Sempre tem algo negativo a dizer, mesmo em momentos felizes. Corrige os outros o tempo todo, apenas coisinhas minúsculas a você criticando a pessoa. Quarto, você usa o silêncio como punição. Em vez de conversar, manter a conversa aberta, franca e já mandar logo a real, tá ligado? Não, você prefere usar a arma das mulheres, o silêncio. O famoso, alguma hora a pessoa se toca. Isto é, espera que os outros adivinhem o que você está sentindo e não admite nenhum sinal de remorso e não está disposto em ceder. E se a pessoa não se reconhece seu erro, você simplesmente se afasta dela. Quinto, você tem reações explosivas desproporcionais. Cara, é o seguinte, na vida nem todo mundo vai concordar com você. E assim, a gente vai entrar em conflitos de alguma forma ou de outra. Mas pequenos conflitos, não são grandes brigas. Gritar, acusar, ameaçar ou até mesmo ofender, principalmente sem pensar nas consequências, tá na hora de um psicólogo. Sério mesmo, tá na hora de um psicólogo. Sai daí, três pernos! Sexto, você não aceita críticas. Fica sempre na defensiva, mesmo quando o feedback é construtivo. Inverte a situação e faz as outras pessoas se sentirem culpadas por se questionarem. Sétimo, você não se responsabiliza pelos seus erros. Sempre tem um motivo externo, o famoso toda ação tem uma reação. Eu só fiz isso porque tal fulano fez aquilo. Dificuldade em pedir desculpas sinceras e quando pede, vem sempre com uma justificativa junto. E por fim, o oitavo é que você suga a energia dos outros com negatividade. Cara, para de reclamar, sério, isso é chato
pra caramba, passa até dos limites, você só sabe ver o lado ruim das coisas, raramente você celebra vitórias, é tão difícil pra você assim enxergar o lado bom das coisas. Pô, cara, faz uma viagem, procura um pouco de natureza na sua vida. Pô, cara, olha só o ambiente que você traz pras pessoas. Eu nem tô no seu ambiente e já tô reclamando. Lado negro. E chegando na parte mais obscura dos relacionamentos e grande diferencial aqui do canal em comparação com os canais vizinhos, é o seguinte, eu vou mandar a brava. Sabe por que existem muitos homens tóxicos por aí? Claro que em análise é uma questão complexa e tem suas próprias peculiaridades, mas se eu fosse simplificar, é tudo questão de adaptação. Pensa comigo o seguinte, você não pode ser tóxico se crescer em um lar bom, concorda comigo? Então, metade das indignações das queridíssimas por aí a respeito dos homens tóxicos vem exatamente do lar que muitas delas projetam. E projetam no literal mesmo da palavra, de criar. Elas que criam baseado nos dark romance maluco delas aí. Todavia vira algo doentio, forçado, porque ambas as partes não têm o interesse de mudar. Estão lá no divórcio brigando de um jeito assim, que nem um bando de animal. Cara, quem sofre no final é sempre os filhos, que futuramente, inclusive, serão os próximos a perpetuar esse tipo de comportamento. Estratégia. Estrategicamente falando agora, você poderia sim um psicólogo, um terapeuta, enfim, buscar ajuda para essa sua toxicidade aí toda. Contudo, saiba que isso só vai funcionar no começo do quadro e só pode ser tratado logo nos primeiros sintomas. Se você deixa isso para depois, seja porque você não percebeu no começo ou porque você não acredita que de fato isso seja um problema, isso acaba se tornando em uma espécie de transtorno, o que resulta em uma forma de vida, ou popularmente chamado como E para quem não está familiarizado com o jeitinho brasileiro, é uma expressão cultural que descreve a forma como muitas pessoas no Brasil resolvem seus problemas, contornando regras, normas ou obstáculos, geralmente de forma informal, criativa às vezes, mas antiética. E talvez você reconheça algumas dessas pessoas por seus sintomas: furar a fila, é só um minuto, subornando para evitar multa, usando contatos para conseguir algo injustamente, burlando leis ou regras para levar vantagem. O ponto que eu quero trazer a sua atenção é que não tem retorno. Ao invés de você ficar tentando depois de vários tempos com esses sintomas mudar, é mais estratégico você se adaptar e procurar o que você se tornou, essa nova pessoa que é você. Lembra o que eu disse? O seu maior inimigo é você mesmo. E sobre as pessoas, dificilmente você vai conhecer alguém que não seja tóxico ou que tenha algum grau de toxicidade, tanto em relacionamentos, fazer negócios, conviver, familiares e tudo mais. Minha recomendação estratégica nesse ponto é: estude o livro 48 Leis do Poder. Para ser específico, a lei 2, não confie muito nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Eu acredito que o título é autoexplicativo, mas leia. Acredite, vai te ajudar muito. Manipulação. Na perspectiva manipulativa da coisa, toxicidade é um termo do popular que as pessoas colocaram para ofender e de alguma forma inviabilizar e até mesmo criticar quem utiliza das tais atitudes. Afinal das contas, o que é uma pessoa tóxica? Uma pessoa manipulativa, que usa técnicas da manipulação. Por exemplo, algumas técnicas manipulativas conhecidas são essas: chantagem, extorsão, suborno, eu incluí tudo na mesma categoria, punição por silêncio, mentira, love bomb, jogo da culpa e etc. Entenda, caro companheiro, cada degrau que você for subir na sua jornada pelo autodesenvolvimento, será exigido que você deixe de ser facilmente influenciado. Em palavras simplificadas, vai precisar dizer não aos outros e saber lidar também com as artimanhas femininas. Não dá pra ter uma visão, ou principalmente uma crença, ou até mesmo ser uma pessoa boa a todos os momentos. Há momentos e situações que vai exigir de você toxicidade, técnicas manipulativas mesmo, o jogo de cintura. Não é feio ou errado equivaler o jogo. Feio? Errado? É viver pobre, miserável, porque você não tem coragem, não acredita em si mesmo pra você fazer alguma coisa. E pode crer aí que vai ter mulheres que vão ser um problema na sua vida. Cabe você identificar seus sinais, saber suas táticas manipulativas e organizar um contra-ataque estratégico. Lembre-se, no final, estoicos, filosóficos, religiosos e outros tipos de crença só vão até o ponto de todos nós somos seres humanos. Isso na teoria. Agora, na prática, nem todo mundo tem um lado humano e nem todo mundo joga limpo. Conclusão. Ambiente tóxico tem em todo lugar e é inevitável que você esteja em um agora mesmo. Você pode utilizar dele para aprender e se adaptar. Acredite, você ficaria surpreso com tantas vezes que as pessoas usam a mesma tática manipulativa. E a respeito de relacionamentos tóxicos, você pode sim evitar não se relacionar a nível amoroso. Agora, amizades, negócios, família, vai ter que aplicar sim a manipulação.
toxicidade. E lembre-se, o mais importante desse vídeo, exclua pessoas do seu convívio. Faça uma seleção melhor de quem está com você, pois a maioria são inimigos se passando por amigos. Se você tá suspeitando ou quer descobrir de alguém, é só você aplicar o cheat test. Olha, na vida, nossa, eu mesmo nunca conheci, mas se eu pudesse dizer, eu acho que você vai conhecer uma pessoa de honra e caráter. O resto é tudo inescrupuloso. Não tenha dó de ser tóxico e usar as táticas manipulativas caso a situação exigir. É isso. Agradeço por você ter acompanhado até aqui. Espero ouvir a sua opinião sobre ambientes tóxicos aqui nos comentários e seguimos em frente.